Estamos começando mais um programa Viva Mais, nosso programa de saúde, onde nós entrevistamos eu e a Ana Paula Sorrentino, minha irmã, e eu, Miguel Sorrentino, entrevistamos todas as semanas especialistas das mais diversas áreas da medicina. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Gisela Grande, que é especialista e mestre em cirurgia bucofacial, bucomaxilofacial, mais completo, né, Gisela? É isso. E doutoranda em estomatologia. E o Vitor Sorrentino, hoje nós estamos Nosso em família grande aqui, conhecido. isso, casualmente meu filho, ou criei como filho, como eu sempre costumo dizer, né? Mas ele é a tua cara, não tem jeito, né, Vitor? Diz que a paternidade é uma suspeita, a maternidade é uma certeza, né? Mas o Vitor Mas esse é a tua cara, não tem jeito. O Vitor fez pós-graduação em cirurgia geral no Rio de Janeiro, fez pós-graduação em cirurgia plástica e hoje em dia é meu colega de pós-graduação em nutriendocrinologia funcional, que é uma ciência nova onde nós fazemos, na verdade, um tratamento para anti-envelhecimento. Mas, Gisela, a gente estava conversando porque algumas coisas em medicina e odontologia e nas especialidades se cruzam muitas vezes, né? E eu sei que tem causado um desconforto, e como vocês estavam comentando, infelizmente não é nem da área médica. Muitas vezes a denúncia é de colegas da odontologia desavisados, ou que não sabem que isso é uma coisa que dentista também pode usar, né? Que é a toxina botulínica. Para que vocês usam a toxina botulínica? Conhecida como Botox, né? O Botox é o nome comercial, né? Existem outras marcas, mas ficou conhecido como Botox porque talvez tenha sido uma das primeiras, ou a primeira a produzir em série toxina botulínica, né? Que em medicina também é usada há muito mais tempo do que o pessoal imagina, tá? É usado em neurologia, é usado em oftalmologia, em ortopedia, para tratar áreas espásticas, musculatura espástica, pacientes neurológicos, né, que com aqueles problemas sérios de paralisia, onde tem contraturas da musculatura. Então, isso já se trata há mais de 30 anos. E eu sei que em odontologia também o pessoal tem usado a toxina botulínica. Como é que vocês usam isso? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite de estar aqui. Então, a toxina botulínica na odontologia está sendo uma novidade. Os dentistas estão, assim, alguns concordando, outros talvez mais desavisados, questionando como assim, por que o dentista está usando, será que o dentista está se tornando um concorrente ao dermatologista, ao cirurgião plástico, né, no tratamento estético da face, que é onde é muito utilizado, né, o Botox. Então, está havendo uma certa, como o senhor já falou, né, um certo desconforto na área odontológica, médica, com relação a isso. Mas, então, talvez esse seria um grande objetivo da minha presença aqui hoje. Eu fiz o curso de toxina botulínica, uso específico para odontologia, e percebi que essa discordância, na verdade, é muita falta de informação, na verdade, porque cada um tem a sua área e, assim como todas as áreas que o senhor citou, a toxina... Continua me chamando de senhor, né? Desculpa. Então, como já citado, a toxina botulínica tem utilização em várias áreas da medicina e agora está tendo uma grande utilização na odontologia também. E em quê? No que a gente pode utilizar a toxina botulínica? Pacientes com bruxismo. Então, peço atenção até de quem está nos assistindo, que faz bruxismo, que range os dentes, que aperta os dentes à noite ou, muitas vezes, conscientemente de dia, né? Esses pacientes são os mais beneficiados pelo uso da toxina botulínica na odontologia. A gente faz aplicações na musculatura que é utilizada durante o apertamento. O que o Botox, né, a toxina botulínica faz? Ela promove um relaxamento da musculatura. O Vitor depois vai explicar melhor a ação dela, né? Ele usa mais tempo do que eu. Mas, de uma maneira geral, é isso. A gente aplica a toxina botulínica no intuito de neutralizar uma parte da ação da musculatura, impedindo que o paciente tenha força suficiente para quebrar dentes, quebrar próteses, gastar dentes.
no momento do bruxismo. Uma coisa que a gente podia até explicar, né, que o bruxismo, na verdade, a mordida do paciente vai de 90 a 130 quilos na mordida normal. Então, a força, por isso que a gente mastiga carne, mastiga bem, é porque cada vez que a gente oclui, mastiga, vai de 90 a 130 quilos. No bruxismo, é 10 vezes maior. Então, quem faz bruxismo vai de 900 a 1.300 quilos. Então, detona dente, detona estrutura... protética, restauração... Estrutura óssea, estrutura periodontal, tudo que sustenta o dente. Então, por isso que as pessoas acabam perdendo os dentes até pelo bruxismo, né? E o bruxismo na verdade, acaba sendo também uma malhação da musculatura da face, dizendo de uma maneira bem fácil, assim. Porque tu tá trabalhando o músculo diariamente, né? E trabalhando essa musculatura, a gente acaba fortalecendo ela. Então, acaba havendo mais força, como a doutora Ana Paula falou, né? Então, é nesse intuito que a gente está procurando entender mais sobre essa toxina e aplicar. Uma pergunta que os pacientes têm feito quando a gente fala lá no consultório de aplicar a toxina botulínica para o bruxismo, eles perguntam assim, tá, mas eu tenho que aplicar a cada 4 meses, a cada 6 meses, como se aplica para ação estética? Então, na musculatura, ela tem uma atuação, né, de 4, 6 meses, alguns dizem de 6 a 8, né? Mas na musculatura, aplicando ela na musculatura mastigatória, a gente precisa sim fazer reaplicações. Só que com o passar do tempo, ainda não se tem um número exato de quantas aplicações, a gente acaba atrofiando algumas bandas da musculatura, o que faz com que a pessoa perca esse hábito, vamos dizer assim, de fazer esse ranger de dentes. Ainda se está em estudos, né, a quantidade de vezes que deve ser aplicada para que a gente consiga inativar essa ação. E que não vão chegar a resultado nenhum, porque cada pessoa é diferente da trabalha outra, de né? uma maneira, pois é. Então, é que as pessoas gostam muito de saber, né, quantas sessões, isso aí virou mania, né? Quantas sessões disso, quantas sessões daquilo. Tem número de sessão. Uma sessão é para cada pessoa, né? Se o efeito é benéfico, está fazendo bem para a pessoa, a hora que a pessoa sentir, o profissional sentir liberdade, confortável para parar durante um tempo para ver se realmente melhorou, ótimo. Se não, continuar. Não quer dizer que não funcionou o tratamento, né? Claro. Ela tem uma ação mais limitada, né? Não diminui, essa é uma dúvida minha, tá? Porque a gente usa Botox para outra finalidade. No caso da musculatura para mastigação, isso não pode dificultar inicialmente o paciente se alimentar? Não. Tem relatos assim? Na verdade, não. Porque ele não impede completamente. A gente não aplica em toda a extensão muscular, né? A gente aplica em algumas áreas da musculatura. Então, assim, não vai ficar sem conseguir mastigar, mas diminui a força mastigatória, devido às partes da musculatura onde se aplica. Né? Então, é que normalmente o paciente que faz bruxismo, ele tem uma força excessiva, entendeu? Ele detona com o esmalte do dente. Se tu olha o paciente que tem bruxismo, ele normalmente tem os dentes, às vezes até pela metade. A gente cansa de ver esse paciente mais velho. Paciente mais velho, né? Miguel, se tu vê, novo, nós temos pacientes crianças com os dentinhos pela metade. Mas isso aí e tem muita medicação que faz aumentar a tensão mesmo, né? Principalmente as medicações para emagrecer. Todas as anfetaminas são estimulantes, existe esse risco. E até há pouco tempo atrás eu estava com uma amiga minha que falou que estava tomando uma dessas remédios para emagrecer. Ela falou assim, olha, eu quase estou perdendo os dentes, quase. Tive que parar. Meu problema foi ela acha que foi só os dentes, né? Mas ainda bem que ela estava arranjando os dentes, que isso denotou que com certeza estava com uma dose aumentada e daquilo não estava fazendo bem para ela, né? Eu costumo dizer sempre para os pacientes que vêm no consultório para tratar bruxismo, que o dentista, ele trata, na verdade, a consequência, né, do bruxismo, porque o bruxismo é uma alteração psíquica, né, psicogênica, de origem psíquica, emocional, na grande maioria das vezes. Então, a gente até seria interessante ter até um psiquiatra aqui junto com a gente, né? Um psicólogo que conversasse mais a respeito, porque a gente acaba tratando o resultado desse processo, né? Então, de que forma que hoje o dentista trata? Com placas mio-relaxantes, né? Tu coloca um dispositivo entre os dentes,
de forma que a mandíbula vá para uma posição que a musculatura relaxe, né? Só que a gente tem experiência, né, de que é desagradável, os pacientes não gostam de usar placa. O Botox não precisa da plaquinha? Não. Além do bruxismo, tem mais alguma utilidade o Botox na odontologia, Gi? Tem. Na verdade, assim, falando para dentistas mais do que para pacientes agora, quando a gente faz, assim, uma prótese total, por exemplo, né, que a gente precisa tirar aquela memória da mastigação, a gente pode utilizar o Botox para poder levar o paciente mais facilmente em relação cêntrica. Né? Que quem é dentista que está nos assistindo vai entender o que é isso. Fazer a oclusão certinha lá atrás, né? Posicionar a mandíbula, né, em uma posição tal que todos os músculos estejam na posição correta. Porque quando a gente não tem os dentes, a nossa mandíbula ela perde a orientação. A gente chama de relação de repouso, na verdade é a mordida de repouso. Que dá conforto para o paciente, que dá conforto e oclui todos os dentes, né? Exatamente. Então, a gente consegue levar, e é muito difícil para quem faz próteses totais, né, quem tem que reposicionar todos os dentes do paciente, é muito difícil de levar o paciente a essa relação. Hoje, quem tem dentes é muito fácil, mastiga, enfim, algumas pessoas até que têm dentes, assim mesmo, não estão na relação cêntrica. Então, com o uso do Botox, a gente consegue tirar essa memória muscular e levar mais facilmente o paciente para essa posição. Aliás, é uma das razões que se faz bruxismo, né? Como as pessoas não conseguem chegar, ou porque tem problema de oclusão, é que se faz bruxismo. É uma tentativa de ajuste, né, da mordida. É uma das causas, né? Essa aplicação é feita intrabucal, é feita externa? Como é que se faz a aplicação? Tem aplicação, depende da área do músculo que a gente quer atingir, né? Mas a grande maioria é intrabucal, é extrabucal. É na musculatura através da pele. É uma das coisas que os pacientes geralmente têm medo, tá? Quando nós usamos na cirurgia plástica, a gente não usa anestésico junto. Uhum. Como é que vocês usam o Botox? Vocês fazem uma anestesia antes? Não, na verdade, né? Só aplicação de anestésico tópico. Né? Mas, gente, olha, eu que sou uma usuária frequente do Botox, quero dizer para vocês que não dói nada. E a alegria de saber que depois vai ficar bom é maravilhoso. Normalmente quem tem medo é homem, né? O homem é que sofreu, fica branco, eu sou tem usuária que baixar estética, a cabeceira. Adoro um Botox, amo. Não é só tu que tá com Botox aqui, tá? Acho que não tem. Eu acho que só escapa a Gisela. A Gita tá de Botox, a Gita também tá de Botox. Estamos os 4 de Botox, então somos todos usuários. Mas olha, só a sensação da gente saber depois de que a pele vai ficar lisinha, ou que a gente não vai fazer bruxismo. Ai, gente, aquela picadinha não é nada, é agulha de insulina. Desculpa quem está escutando, mas é a força do hábito de falar Botox, tá? Na verdade, a gente está se referindo à toxina botulínica. Toxina botulínica. Porque senão tem as outras firmas que vão ficar chateadas com a gente. Não, e o Botox nem está nos patrocinando, é o hábito, perdão. É a força do hábito, porque para você que está assistindo, você cansa de escutar falar no nome comercial. Mas se a gente começar a falar em toxina botulínica, veneno, né? Não, e quem está pegando também, às vezes quem está ligando agora nem vai saber do que se trata, né? Desculpa o hábito também. Mas para ver como nós já usamos há tanto tempo em nós mesmos, que já até na gente ficou consagrada a palavra, né? Não, e outra coisa que também eu gostaria de perguntar, existe algum mal, e agora eu vou perguntar para ti, Miguel, que é o mais, vamos dizer assim, experiente da bancada. Tá certo. O mais experiente da bancada. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, eu tenho medo de usar a toxina botulínica porque eu tenho a impressão, ela não aplica, que isso um dia vai paralisar meu músculo. Eu disse para ela, olha, eu uso há tanto tempo, amiga, isso nunca paralisou o meu. Ana, existe isso? Quem trouxe a primeira vez, o colega que trouxe isso para o Brasil, se chama Dr. Paulo Matsuda, inclusive, que levou para programa de televisão, que já aplicou Botox em ti, já aplicou em mim várias vezes, e a gente mais ou menos se alterna, porque até eu ter o Vitor aqui trabalhando comigo, a gente ia trabalhar, ia fazer alguns casos de calvície na clínica dele, e eu fazia na testa dele e ele fazia na minha. Quanto tempo faz isso? Mais ou menos 18 anos. Então, essa é a mudança, o problema na medicina, e acho que na odontologia também, é mudança de paradigma, né? O pessoal criam alguns mitos que, para te modificar, quer dizer, aquele pessoal que aprendeu
coisa em medicina, odontologia há 30 anos atrás e acha que isso aí é uma verdade. Eu vou ter que me penitenciar, porque muita coisa que eu aprendi nessa pós-graduação com o Vitor, e vocês às vezes me cobram, mas tu dizia que isso não usava. Bom, verdade, eu aprendi assim, e a coisa mais difícil para ti fazer na área médica é tu mudar conceito. Quer dizer, o cara aprendeu que tal coisa é assim há 30 anos atrás, e ele não se dá o direito de estudar e ver que mudou. Eu canso de dizer, olha, quando eu comecei a fazer cirurgia geral, se tu dissesse que ia operar por canudinho, por vídeo, os caras te chamavam de maluco. Se tu, há pouco tempo atrás, nosso pai fez 4 pontos de safena, abriram o tórax dele daqui até aqui. Hoje em dia o pessoal faz por via venosa, bota um stent e está resolvido. Cirurgia vascular cerebral, a mesma coisa. Então, assim, a medicina e a odontologia mudou muito. E isso de que não vai mais funcionar ou do que vai funcionar, a gente pode explicar direitinho para você que isso não é uma verdade. Nós vamos fazer um intervalo e no próximo quadro nós vamos começar exatamente explicando como é que funciona o Botox, para você entender que o efeito é um efeito temporário. Então não existe isso, não vai mais funcionar, agora não vai mais agir. É a mesma coisa que a gente sofre quando a gente fala em modulação hormonal, que depois a gente dá uma pincelada sobre isso. Quer dizer, hormônio dá câncer, dá o teu que está virando outro, não o teu que você tem. Ou por acaso algum guri novo tem câncer por causa de hormônio, ou menina nova tem câncer por causa de hormônio. Quer dizer, é a mesma história. Se aprende, infelizmente, coisas quando a gente está estudando, que nunca mais lê livro, porque cada um vai para uma área e daí, infelizmente, continua com aquilo como se fosse verdade. Vamos fazer um intervalo, já voltamos. A gente já volta. Olá, você que está ligando agora, hoje o programa está super interessante, como sempre, né? Nós estamos falando hoje sobre toxina botulínica. E a doutora Gisela acabou de falar para nós um pouquinho da toxina botulínica usada na odontologia para bruxismo, para TM, para ajuste de prótese, né? Claro que não para estética, porque na parte de estética se usa para cirurgia plástica, dermatologia, e isso agora nós vamos ver como é que funciona. Mas se você perdeu esse início, clica lá no www.programavivamais.com.br e assista todos os programas que já passaram e esse pedacinho que você perdeu também. Mas, Vitor, continuando, como é que age a toxina botulínica? Por que ela paralisa? Como é que funciona? E como é que a gente usa na cirurgia plástica? Bom, à medida que a gente vai explicar como ela funciona, acho que é fundamental para as pessoas entenderem o seu uso, porque existe uma confusão ainda hoje, mesmo com tanta informação na internet, na televisão, já ser um assunto batido, mas ainda existe uma desinformação, uma confusão do que é o Botox. Grande parte das pacientes ainda chegam pedindo para fazer preenchimentos com Botox. São coisas completamente diferentes, eu acho interessante entender desde o começo como acontece. Vou tentar ser bem claro e facilitar a compreensão. Para existir uma contração muscular no nosso corpo, precisa ter uma informação primeiro do cérebro, que tu quer fazer aquela contração, às vezes é uma contração involuntária e às vezes são movimentos que a gente faz sem perceber. Mas existe sempre um comando. A partir desse comando, quem vai chegar no músculo e mandar ele fazer aquela contração vai ser um nervo, que vai agir dentro de uma placa nervosa. Bom, uma placa motora, né? Então, o Botox ele vai impedir que esse estímulo nervoso chegue ao músculo. Se ele não conseguir chegar ao músculo, naturalmente o músculo não vai ter o comando de contrair. Então, o Botox ele age fundamentalmente com esse princípio. Por isso é que ele impede que aconteça a contração, né? Aí fica simples, né? Extremamente simples de entender para que ele serve. Para que ele serve? Por que ele serve para ortopedia, para neurologia, para tratar bruxismo, enfim? Porque ele não vai deixar que o músculo faça uma ação ou programada ou que tu não perceba, né? No caso do bruxismo, a pessoa não percebe, mas existe um comando, né? Existe um comando para fazer a contração. Toda vez que não contrair, pode ter benefícios ou pode ter malefícios. Por isso que é imprescindível que seja um especialista ou na área da odontologia
para saber onde aplicar, porque todo músculo do nosso corpo ele tem um motivo de existir, por menor que seja. Se tu não souber qual músculo que tu pode paralisar, tu pode ter um problema seríssimo, né? Então, o medo, eu acho que assim, eu costumo sempre dizer, o medo de quem tem para fazer cirurgia, ou o medo de quem tem para fazer qualquer tratamento, é sempre benéfico porque essa pessoa vai ter vai escolher melhor, vai se informar melhor. A pessoa que se atira muito nas coisas, geralmente é uma pessoa que pode se atirar em qualquer pessoa. Fez o curso, né? Não é qualquer dentista que vai aplicar a enzima botulínica, né? Como todo mundo conhece, a toxina botulínica, como todo mundo conhece o Botox. É aquele que fez o curso, que nem a Gisela está falando, ela fez um curso para aplicar. O Miguel e o Vitor são cirurgiões plásticos, eles sabem onde aplicar, não é qualquer médico que aplica a toxina botulínica, né? Aliás, eu já tive amigas que colocaram e disseram assim, nossa, ficou horrível em mim. Eu disse assim, olha, porque não foi o meu irmão que aplicou, porque quando ele aplica em mim fica maravilhoso. Essa propaganda familiar. Não, mas Miguel, agora tem que dizer assim, não foi o meu irmão, não foi meu sobrinho. Não, pois é, não, mas é que o que eu quis dizer, traduzindo, não foi um cirurgião plástico que aplicou. Provavelmente a pessoa tenha ido aplicar num pediatra, sei lá eu quem. Quem tem que aplicar é um cirurgião plástico, é isso que eu estou querendo dizer. Infelizmente, né? Traduzindo, desculpa. As nossas áreas, tanto a medicina quanto a odontologia, qualquer médico ou qualquer dentista pode fazer tudo, pode exercer qualquer área. O diploma de médico e de dentista te permite fazer qualquer coisa. Não te permite dizer que tu é especialista. Então, assim, o que acontece? Tem muita gente que faz uma especialidade e resolve que a especialidade dele não é o que ele queria ou que a outra dá mais dinheiro, então ele resolve fazer. Então nós temos, infelizmente, na tua área deve ter um monte de gente assim também, mas tem cardiologista fazendo lipo, tem otorrino fazendo mama, daí o pessoal chega e diz assim, é a mesma coisa? Eu digo, olha, depende. Se eu tive que fazer 6 anos de faculdade, depois tive que fazer uma especialização em cirurgia geral e outra em cirurgia plástica, é óbvio que é necessário que o médico ou o dentista tenha uma formação. Felizmente, a toxina botulínica, são raros os relatos de complicação, mas existe. Por exemplo, se injetar dentro do globo ocular vai dar problema? Vai dar problema, e a gente injeta perto para tirar o pé de galinha, né? Se eu injetar muito perto da sobrancelha, vai dar problema? Vai, porque eu posso provocar uma ptose palpebral. Então, o cara, para poder enxergar, vai virar pirata, né? Porque ele tem que botar e fazer assim para abrir o olho. Uma paciente fazia assim para falar comigo, ela abriu o olho. Felizmente, o efeito é passageiro. Pode ser um pouco mais danoso se injetado em locais tipo globo ocular ou dentro de vaso, dentro de artérias. Ou mesmo na área da odontologia, se tu impedir que a pessoa possa comer depois. Tu imagina o problema que tu causa para a pessoa, se colocar uma dose fora do que deveria ser. Ou local errado, inapropriado, né? Porque a gente precisa... Cada contração nossa gera uma expressão. Então, tem não só expressões que são necessárias para a gente poder se expressar, se comunicar, né? A musculatura da mímica facial serve para a gente poder se comunicar com as pessoas. Saberem que sentimentos nós estamos sentindo em tais momentos. Então, não só para esteticamente, mas tu imagina o pior ainda é tu conseguir atrapalhar a vida da pessoa. Imagina, porque impedir comer... Nenhuma. Olha, tu impedir que a pessoa se expresse, né? Já é horroroso, né? Porque todo mundo tem medo, né? Ainda bem que tem esse medo. Casos ruins, às vezes, desde que não levem a vida ao fim, a vida de algumas pessoas, eles até são bons por um lado, porque a pessoa que enxerga uma coisa ruim, ela vai, olha, eu tenho medo. Bom, ter medo é o primeiro passo para tu conseguir escolher a pessoa certa, né? Fazer, olha, se tem caso errado, deixa eu procurar quem sabe fazer. Não estou falando que eu ou eles sabem fazer, tem diversas pessoas que sabem fazer, mas é que se tem os que sabem fazer, não escolha os que não sabem fazer, porque não faz sentido, né? Então... não faça leilão do seu corpo, na verdade, né? O barato, a toxina tem um preço, como qualquer procedimento cirúrgico odontológico. Não, e ela não é barata, só que ela vale muito a pena. Não é barata para quem compra, para o profissional que compra. Quer dizer, se você, é o que eu sempre digo, quero comprar uma Mercedes, daí me oferece uma Mercedes por 30 mil e a Mercedes custa, sei lá, 250, alguma coisa tem. Desconfia. Desconfia, né? Eu, há pouco tempo atrás, Ana, me ofereceram na clínica
uma leva de toxina botulínica, que a toxina botulínica tem um valor, em média, em torno do frasco, em torno de 860, 900, depende de como tu compra, né? E me ofereceram uma leva na clínica por R$200. É tentador para o profissional que trabalha com isso. Pô, alguma coisa estava errada, né? Mas qual é a primeira coisa que a gente pediu, né, Vitor? Bom, eu quero o recibo disso, eu quero saber a procedência. Por quê? Eu sei lá de onde veio, ela tem que ser armazenada de uma forma adequada, tem que ser guardado no freezer, tem uma temperatura certa. Então, sei lá se no transporte, se roubaram a carga, se no transporte veio exposto ao calor, não vai funcionar. Quer dizer, o que adiantou eu pagar R$200 o frasco e o paciente vai na clínica achando que vai ter um resultado e de repente não vai ter o resultado. Então, na verdade, todo procedimento tem um custo. Isso que o Vitor falou, que é bom que a pessoa tenha medo, que faz com que ele escolha bem o profissional, é que esse medo faz com que ele pense. Tem gente que, infelizmente, não pensa nem assim, mas o medo faz com que o paciente pense. Quer dizer, poxa, se o preço de mercado é esse, então me oferecendo uma coisa por 1/4 do valor, alguma coisa tem estranho. Eu pensei nem falar sobre isso, mas é impressionante, porque hoje o acesso é muito fácil das pessoas, a informação é muito fácil. O mínimo que eu acho que a pessoa deveria fazer é fazer contas. Quer dizer, a pessoa vai para um cirurgião plástico. O hospital custa 2.000, a anestesista mais 1.000, a prótese custa mais 2.000, a cirurgia 4.000. Mas como? O preço não fecha. Então, eu estou dando um exemplo, estou jogando valores, que nem sempre o hospital 2.000, nem sempre a prótese 2.000, mas a toxina botulínica é outra coisa, que o custo dela é elevadíssimo. Se tiver metade do preço, alguém está pagando. E não vai ser um médico, não é bonzinho de pagar, nem é dentista, né? Então, assim, desconfio de preço, é importante desconfiar. Outra coisa que a gente tem que pensar também, não estão cobrando, se não cobrar consulta. Às vezes ligam lá para consultar e dizem assim, quando a secretária dá o preço da consulta, mas cobram consulta? Mas é óbvio, pelo amor de Deus. Médico que não cobra consulta ou dentista que não cobra consulta, a gente tem que pensar o seguinte, ou não estudou, porque quem estudou, fez pós-graduação e vai a congresso e está atualizado, tem que cobrar consulta. Quem é que paga a secretária? Quem é que paga o telefone? Quem é que paga a água e luz? Miguel, lá na minha clínica... Quem é que paga a limpeza? É uma cultura gaúcha. Não, mas assim, lá na clínica, a primeira consulta, todas as consultas, a gente está de luva descartável, material estéreo, que tem que estar estéreo. Tem que estar estéreo o material, tá? Então, a gente tem que estar de luva, máscara, touca, tudo isso depois vai jogado fora. Reciclado. A gente não ganha isso, né? Não, e ninguém ganha. Ninguém ganha, tá? Então, todo esse material é estéreo. Depois, o material vem estéreo. Num papelzinho que custa também, é bem caro para esterilizar. Acima de tudo. E depois o estudo, pós-graduação, congresso. Aí a pessoa acha que a consulta é grátis. Gente, só faz de graça quem não tem movimento. Está precisando, está caçando. E, Ana, e mais uma coisa, pense na motivação de um profissional que está te atendendo sem receber um tostão. Como é que esse profissional te atende? Está pagando, né, José? Ele está pagando para te atender, né? Porque o custo de uma luva e tal, dizer, é insignificante. Mas não é insignificante. No final de um ano, não interessa, se for 5 centavos, não interessa. Não tem problema, é teu tempo, né? Tempo é dinheiro. Né? Uma das coisas, o Lair já veio, o doutor Lair Ribeiro já veio 2 vezes aqui. E um dos professores nossos foi ele. E ele é muito pragmático assim, em algumas coisas. Então ele fala assim, olha, a minha consulta para conseguir resolver alguma fobia da pessoa é $3.500. Mas quem paga? Mas não interessa. É meu tempo, é meu dinheiro, eu estudei, eu me dediquei. E eu vou resolver. Eu vou resolver. Então ele vai a mim, ele é o último, eu sou às vezes o último, porque ele quer pagar menos. Ele pagou no total das consultas todas para ter chegado em mim, pagou tudo isso. E vai chegar em mim e vai ter que pagar mais isso. Por quê? Porque eu vou resolver. Então tá com a pessoa que é especialista nisso. Eu sei como resolver. Então o preço é teu. Né? E é uma cultura gaúcha. Assim. Eu escrevi um artigo esses dias, eu tive bastante apoio no Facebook. Muita gente, principalmente profissionais de saúde, falando assim, olha, tá certo, hein? Eu não sei como é que... De onde veio a cultura no Rio Grande do Sul das pessoas perguntarem, mandar e-mail, falar assim, mas cobra consulta, mano?
Não cobra. Se ficar 1 minuto de te olhar, que nem as secretárias em alguns lugares, falam assim, ó, olha, o seu caso é para uma lipo, tal. Isso é consulta. Primeiro que não Você é pergunta médico, de né? preço, né? Você pergunta. O médico, ele precisa, ou o dentista, na hora que ele te avaliar, ele vai ter que usar todo o estudo, com certeza. Desenhar o trabalho, olhar direitinho, avaliar várias opções. Não, e esses dias, chegou essa semana ainda, atende uma paciente que ela disse que ela foi num consultório e que o paciente deu orçamento, o dentista deu orçamento, na hora que ele foi fazer a limpeza, ele estava sem touca, sem luva, sem máscara. Aí disse que na hora que ele botou a mão sem luva, ela ficou enojada. Aí ela falou assim, pô, doutor, eu fiquei aquilo assim, pô, eu olhava, ela é enfermeira, a mão dele não tinha luva na minha boca, eu comecei a ficar com nojo. Aí no meio da limpeza, tocou o telefone e ele atendeu. A hora que ele atendeu, eu levantei e saí correndo. Ou seja, pô, a saúde da gente vale muito, né? Não tem por que a gente se permitir isso, né? Isso que o Vitor falou da cultura, né, é uma coisa interessante, porque a gente opera fora, trabalha fora, então a gente tem chance de ver isso aí. E tem algumas churrascarias que eu não estou querendo malhar, pelo contrário, eu adoro viver aqui no Rio Grande do Sul, não mudaria daqui de jeito nenhum. Amo o Sul. Mas é aquilo que a gente já comentou algumas vezes. Mas a gente fica chateado com esse tipo de coisa, né? Porque na verdade estão menosprezando o trabalho da gente. É que assim, ó, a gente vê isso muito seguido, quer dizer, o cara, ele quer, amigos nossos, né? O cara quer andar de, sei lá, de Porsche, ele quer ter um apartamento na praia, ele quer ter um apartamento de cobertura, mas ele não quer pagar procedimento. Daí o cara chega e diz assim, não, mas eu já estou pagando o convênio tal, sim, mas eu não trabalho com convênio tal, né? E a gente vê isso depois de... Eu estou formado há 30 anos, né? E o que a gente muitas vezes recebe, quando tu começa a ficar mais velho, esse é um problema de estar mais velho na profissão, é que tu começa a receber gente, assim, não te chega o paciente virgem de tratamento. Talvez por isso, você não está entendendo, mas por isso da indignação da gente, né? Porque a gente começa a não receber mais o paciente virgem. O que é o paciente virgem? É o paciente que chega para fazer o primeiro procedimento. Quando a gente vai ficando mais velho na profissão, ou mais experiente, como você quiser, o que acontece é o seguinte, o paciente passa primeiro pelos mais baratos, pelos procedimentos mais baratos. Aqui no Rio Grande do Sul, deixa eu lembrar, eu fiquei 6 anos no Rio de Janeiro, não existe isso lá. Nem em São Paulo não existe isso lá, a não ser que a pessoa realmente não tenha condição. Mas daí vai para a Santa Casa, e mesmo assim vai pagar. E paga na Santa Casa do Rio, para fazer na Santa Casa, o que pagam os particulares para fazer aqui. Então, o que eu estava falando é assim, ó, a gente cansa de receber e muitas vezes a gente fica até sem jeito de fotografar. Alguns casos eu fotografo até para poder examinar o que dá para fazer, mas o que chega de gente com cirurgias assim, com problemas, qual é o problema de você atender com quem não é da especialidade? O problema é que as coisas que podem acontecer, até a aplicação de Botox, podem ser irreversíveis. Tá? No caso da toxina botulínica, graças a Deus, a grande maioria depois de 3, 4 meses passa. Mas quanta gente, até da televisão, Ana, e a gente já não viu,